Saúde Visual, com Davi Fernandes. Programa Saúde Visual. Um programa dedicado para que você tenha o conhecimento necessário para adquirir o seu próximo produto. Um óculos. Um óculos com segurança, com estilo e com toda a técnica e elegância que você merece. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se. E prepare aí o like, porque você vai gostar desse programa. Hoje um programa muito diferente, com um grande amigo, um amigo de infância, o nosso produtor de todas as séries do podcast, meu amigo Ricardo Beccari. Que honra. Muito bem-vindo. Que honra, Davi. Obrigado, viu? A honra sempre é minha. Em primeiro lugar, a nossa amizade, né, Beca? Com certeza. Porque nem vou falar quantas décadas que já foram de amizade, Faz né? uma semana, mais ou menos, né? Mas sempre esse respeito, esse amor, essa amizade gostosa que nós temos. É um grande prazer. O prazer é todo meu. E Beca, vindo receber hoje o entrevistado aqui, o nosso produtor e amigo, mais usuário de óculos, e desde garotinho, né? Essa necessidade de óculos. Para nós é muito importante você contar um pouquinho dessa tua trajetória do óculos, né? Como que começou, com quantos anos você começou, quais as dificuldades que você tem dioptrias altas, né? Então, muito bem-vindo, a palavra é sua. Davi, olha, primeiro eu já te falei uma coisa que eu me sinto, eu preciso do óculos. Eu não posso ficar sem o óculos. Para mim, o óculos é a coisa mais importante. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é colocar o óculos, antes de tudo. Eu vou para o banho, vou fazer a barba, acabo de tomar banho, vou fazer a barba, óculos. É a importância fundamental, o óculos. Eu comecei a usar em 1973. Tá? Naquele tempo, o óculos não era tão bom quanto que é hoje, né? Era um óculos pesado, era um óculos desconfortável. Os materiais eram diferentes. Exatamente. Né? Nós estamos falando na década de 70, nós ainda não tínhamos as lentes de polímeros, né? Acrílicas, plástico, né? Como mais popularmente se fala. Então as lentes eram de cristal. E você, por ter já uma dioptria alta desde a sua infância, com certeza ficava mais pesado o óculos, né? Além da armação ser um pouco mais pesada, porque ela era mais, vamos dizer assim, mais rústica, né? As lentes de cristal também faziam um peso considerável, né? Sem dúvida alguma. Então, isso foi uma das grandes mudanças nesses últimos 50 anos que teve dentro da ótica. Claro que tivemos outras muito importantes também, mas a mudança das lentes e essas lentes chegarem na qualidade que hoje a gente consegue trabalhar, realmente foi um caminho aí percorrido que levou 50 anos. Você não pode falar 50 anos que eu fico velho, Davi, tá bom? Bom, vamos deixar proibido isso aí, essa palavra de 50 anos. Mas é o seguinte, então o que acontece? A elegância do óculos de antigamente também era muito bonita, tinha muito design bacana e tudo. Mas realmente o problema que eu tinha sério era a lente grossa e que deixava o formato do olho feio, ficava sem graça, né? E a minha profissão, eu tenho duas, eu sou fotógrafo, sou locutor e como fotógrafo eu sofria muito, né? Até que começou a vir as novas tecnologias, que aliás você me mostrou todas as boas tecnologias e minha vida mudou. O óculos é mais fino, eu não tenho mais problema daquele olho de sapo boi na cara, fica muito mais elegante se eu usar um óculos hoje em dia. E por isso eu também gosto de usar óculos. Para mim faz parte da minha persona. Eu acho que isso é muito importante. Eu, por exemplo, Beca, eu não me vejo sem óculos, né? Eu acho que o óculos ele compõe a minha vestimenta, né? O meu dia a dia. Claro, eu tenho muita facilidade por ser dono da ótica de ter vários tipos de armações e diversificar isso em vários momentos. Eu, quando vou num casamento, eu não uso o mesmo óculos que eu uso para ir na academia, como também no dia a dia, às vezes no trabalho, eu também uso alguns outros óculos diferentes, quando eu vou para a praia. Então eu tenho sempre, além de ser dono de ótica, eu tenho sempre esse conceito da minha pessoa
de usar o óculos, de estar sempre acompanhando, de estar modificando, porque ele faz parte da nossa personalidade, né? Eu não consigo imaginar, agora há pouco mesmo, você tirou o óculos e fala, nossa, Beca. Fica feio. É o seguinte, eu vou falar para vocês uma coisa que é importantíssima. Você tem que ter várias armações de óculos, porque como o Davi disse, você vai a uma festa de casamento, você faz um esporte, você usa uma roupa de uma cor específica. Então, hoje, o óculos, a armação, faz parte do seu dia a dia, faz parte do seu vestuário. E a armação, Davi, eu acho uma coisa tão barata de se comprar, porque dura tanto tempo. Aí o cara fala, custa 600, 700 mil. É muito barato. É só você não sentar em cima dela, não dormir com ela, que ela dura muito. Armações de qualidade, claro, né? O mercado de ótica, na verdade, Beca, nessa parte que a gente está falando de armação, ele popularizou, que isso foi muito bom, dando acesso a todas as classes sociais a alcançar a saúde visual, de buscar. Porém, nós temos aí uma diferenciação de produtos muito grandes, né? Hoje, a linha popular, vamos dizer assim, as armações, a grande parte, são de plástico, mas um plástico que resseca rapidamente. Você tem metais moles, né, que acabam oxidando. Então, existem diferença nos produtos muito grande. Muitas vezes as pessoas não reparam nessa diferença, né? Porque às vezes ela é meio que imperceptível. Mas eu diria assim, a gente mudando, às vezes você vai pegar um carro, sem desmerecer qualquer tipo de carro, mas você pega lá um Corsa, né? Você está vendo, é um carro, tem 4 rodas, anda, tem motor, tudo, e você pega lá uma BMW, também é um carro, né? Os dois têm a mesma 4 função. rodas, tem motor, dirige, te leva de um lado para o outro, né? Os dois têm a mesma função. E o preço é o mesmo? Claro que não. E por que não? Por causa da qualidade do material. Exatamente, né? Então, a tecnologia de fazer até pode ser, mas a qualidade do material é muito importante. O que se agrega em cada um dos modelos são coisas muito diferentes. Claro. Né? Então, a mesma coisa acontece nos produtos óticos, né? Você tem, vamos dizer assim, um fusquinha que vai te ajudar a poder corrigir a sua visão, que uma coisa que é muito importante é o grau na lente, que é a correção da sua visão. E depois o material, o que pode se agregar nesses produtos que você vai estar usando. Proteções, anti-risco, né? Proteções contra a luz azul, contra raios UVA, contra raios UVB, ar-condicionado, câmbio automático, direção hidráulica. E vou falar, não é bobagem, isso é uma coisa muito importante, Davi. Exatamente. É muito legal. E as pessoas só muitas vezes vão perceber a diferença na hora que for usar aquele produto, né? Sim. E às vezes você pega lá o dono do Corsa, ele tá, claro, contente, é o carro dele, tá lá, tá tudo certo. Mas na hora que ele sentar numa BMW e falar assim, bom, por mais básica que seja a BMW, fala, nossa, olha, esse aqui eu tenho esse recurso, tenho aquele. No óculos também acontece isso, né? Quais são os recursos que você tem incorporados no seu produto? Então, desde a armação de ter um produto, um acetato de celulose, que além da sua leveza, durabilidade, evita ressecar, né? Alergias no organismo, ele é inóspito a esse tipo de Tudo é pensado, de reação, né? Exatamente. Foi desenvolvido ao longo de muitos e muitos anos, né? Os materiais que não reagem com a nossa pele, com o contato. E o acetato de celulose é um produto nobre, como também os metais, né? Nós temos metais, aço cirúrgico, né? Titânio, são metais nobres que têm mais resistência, mais leveza. Então, já nas armações, a gente tem todo esse processo que é um processo que o consumidor tem que começar a avaliar, porque muitas vezes ele não entende, ele só pensa muitas vezes no preço. Eu vejo um óculos de R$200. Poxa, legal. Mas eu comprei um óculos de 1.000. Nossa, eu paguei 200. Você pagou um de 1.000? Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? O que vai acontecer é exatamente isso que você está dizendo. Qual vai ser a durabilidade desse produto, né? E qual vai ser o conforto que ele vai te proporcionar
na sua saúde visual. Mas, Davi, você sabe que fazendo o programa com você aqui, com a Érica, é importante. Hoje é o 10º programa, aliás. Opa, né? olha, Legal, 10º programa. Em breve um aninho, hein? Vamos fazer um bolinho aqui Com certeza. no programa de um ano, né? Vai ser um prazer. Aliás, gente, é o seguinte... Assistam o programa número 9 com o Silvio. Aliás, todos os programas são ótimos. Todos eles são ótimos. Que ele fala muito na área de construção. A gente não tem a menor ideia de como é feito um óculos. Um óculos é feito com muita tecnologia. Não é fácil fazer uma armação dessa aqui ficar bem na pessoa. O que o Davi acabou de falar é alergia, enfim, peso. Qualidade até do parafuso tem que ser muito boa. Você não quebra rápido, né, Davi? Quebra, acaba caindo o parafusinho, soltando a haste. Então, às vezes, você vê as pessoas, a haste está mole, ou o óculos perde um ajuste muito, muito rápido, né? Quer dizer, a parte técnica do óculos ela é muito importante, porque o óculos ele tem que ter uma curvatura pantográfica para você poder ter exatamente o centro da lente, da visão, né? Para você poder ter uma boa adaptação quando for uma lente multifocal. E isso são coisas técnicas que você acaba avaliando, né? Então, tem aí muita tecnologia envolvida, sim, no desenvolvimento desses produtos. E eu acho muito interessante, Beca, porque hoje você trouxe aqui a tua coleção do último ano de óculos, isso, né? Porque você também se preocupa com essa variedade de claro, produtos. Mostra aqui pro pessoal, olha então, como olha muda, só, Davi, né? às vezes eu uso esse aqui para falar, às vezes não, uso bastante aqui para falar no programa. Quando é uma pessoa um pouco mais séria, coisa e tal, você muda, precisa de uma camisa. Hoje a gente tá entre amigos, não precisa, mas enfim, é um óculos mais clássico, né? Vamos dizer assim. Sem dúvida alguma, né? É um modelo carreira, um óculos da carreira, todo em fibra de carbono. Quer dizer, então realmente ele traz essa leveza, né? Uhum. O Beccari tem em torno de 7 dioptrias nos olhos, né? Então é positivo, é hipermétrope, né? Ele tem uma dificuldade muito grande de leitura para perto, né? Para longe, até sem óculos, ele até vê melhor. Mas para perto... Oi, tô aqui. Então, mostra aqui, ó, olha como você mantém sempre um visual diferente, né? Trazendo... Aqui eu fico com um cara de mais sério. Dá uma olhada aí. Olha lá. Fica com um carinha mais sério, não fica? São estilos diferentes, né? Marca um pouco menos a tua face, o teu rosto. Então, ele fica mais claro. São aqui modelos pro programa diferentes. É muito legal, sabe por quê? Ele é muito bom. Por causa que a luz aqui, ela passa melhor no olho, entendeu? Não sombreia os teus olhos, exatamente, né? O teu olho não fica sombreado, exatamente. né? Como você também tem outros com... Não, esse aqui é transitions engraçado. que escurece no sol, né? Esse aqui é muito engraçado. Tem um amigo meu, que é o Marcos Amaro. Ele é filho do Rolim Amaro e é dono da Amaro Aviation. E eu entrevistei ele aqui várias vezes no programa. E um dia ele falou, Beccari, esse óculos é fantástico aí. Putz, eu adorei esse óculos. Eu também adoro esse óculos. Ele é bonito. Aí eu falei, pô, você gostou? Passou o tempo. Eu vim e coloquei esse óculos. E o Marcos Amaro é artista, vanguarda, e não sei o quê. Um cara inteligente pra burro, um cara muito gente boa. Tá fazendo museu Asas de um Sonho, né? Sim, a gente sabe, sabe, é muito legal, muito legal. Ele ajuda muito o artista. Coisa. Ele olhou assim e falou, não, eu acho esse óculos legal, mas coloca o óculos o outro, que é apaixonado por esse óculos. Aí tem esse aqui também, Davi. Que já vem um outro estilo de modelagem, né? Esse aqui fica parecendo com um agente secreto. Aqui, ó. E esse óculos é confortável demais. E fica muito bem. Fica muito bem. Sabe quem escolheu esse óculos? Quem? Você. A Eriquita também ajuda, viu, gente? A Érica é braço direito e esquerdo, membro, corpo, tudo do Davi. Ela que sem ela, o Davi, eu não seria nada, rapaz. Mas, enfim, ela ajuda também a gente escolher e é importante. E é legal de falar, sabe o que, Davi? Eu sei que você é o cara que faz as perguntas, mas eu quero falar isso aí, porque eu vou pôr esse aqui agora. Hoje estamos aqui, independente de perguntas, porque eu não tenho como falar com o meu produtor, falar, não faz pergunta.
Você pode conduzir o programa Ah, hoje, não, Beccaria. A imagina. experiência é toda sua. Não, né? eu gosto de falar uma coisa, eu vou fazer um comparativo, você não vai acreditar. Eu já te falei isso um dia. Eu tenho um amigo meu que ele é do Romão Magazine, sapatos. Sim, sim. E o atendimento da loja dele é fantástico, né? É lá no Tatuapé. E quando eu entro na Ótica Voluntários, eu lembro exatamente do atendimento do Romão Magazine. Isso é uma bobeira? Não. É confortável, é aconchegante, as pessoas são educadas, a loja está sempre cheia. Aquele sorvetinho que você tem na frente, o café, isso faz uma diferença tão grande. Parece bobagem? Não, mas faz uma diferença brutal. Beccaria, a nossa preocupação na Ótica Voluntários é, claro, em primeiro receber vocês, nossos clientes, amigos, né, de uma forma sempre excepcional, porque vocês é o motivo de nós estarmos lá na Ótica Voluntários, sem dúvida alguma. Mas de poder também ter essa liberdade de trazer um bom bate-papo para fazer uma anamnese. É através dessa anamnese que nós vamos saber o produto ideal que nós podemos indicar para você, né? Porque muitas vezes é diferente você pegar um fotógrafo como você, Beccaria, que a tua profissão exige assim um cuidado muito grande com cores, com definição, né? De pegar um trabalho de, sem desmerecer ninguém de forma alguma, mas de um lixeiro, ou de um pedreiro, ou de um eletricista, né? São coisas diferentes. Então é importante você chegar na Ótica Voluntária e se sentir realmente à vontade, para que você possa transmitir para nós as suas necessidades, o que você faz, e assim a Ótica Voluntários com certeza vai poder te indicar um produto adequado para todo o seu dia, para que você tenha uma saúde visual, para que você tenha um conforto de um olhar natural, para todos os lados que você for olhar, você vai ter uma boa visão. Então isso para nós é essencial. Foi E bom, agradeço essa colocação sua, porque é muito importante. Às vezes as pessoas não sabem a importância do atendimento. E eu também conheço o Romão, sei do atendimento, porque temos a mesma escola dos nossos pais, Sim. né? Aonde trazer o cliente, ter essa satisfação de excelência ao tratar o cliente é importantíssimo. Cliente em primeiro lugar, e eu quero fazer um adendo à nossa conversa. Você falou que a gente faz um óculos que você consegue enxergar bem para os lados, consegue olhar para todos os lados. O que me impressionou quando eu fiz, todos esses óculos a gente fez junto por acaso, né? Tá na hora de logo que vai mudar. Inclusive eu estou indo no oftalmo amanhã, Dr. Maurício Haddad, para fazer uma nova receita. E eu vou aparecer na Ótica Voluntários com certeza. E aquele esquema que vocês colocam no rosto da pessoa, aquele óculos 3D, que faz a pessoa escolher um drone ou um passarinho, aquilo lá muda tudo, né? Sim. Aquilo lá muda tudo. Olha, Só eu concluir, você conseguir olhar para os lados, aí eu falei, pô, esse troço aí não serve para nada, esses caras estão inventando. Cara, meu óculos é outro óculos. a Optiview, ela trouxe uma tecnologia unindo alemã, espanhola e coreana. E uniu essa tecnologia e trouxe esse produto que você está dizendo. Geralmente as lentes, você, usuário, tem que se adaptar ao formato, ao desenho das lentes, no caso dos multifocais, né? Já essa tecnologia, ela faz uma captura da forma que você olha para o mundo. Então, quando você põe esse óculos 3D, metaverso, né, que o equipamento é um Tá MetaView, explicado. Uhum. o que ele está fazendo? Conforme você vai seguindo ou o drone ou o passarinho dentro do filme, você está sendo transmitindo as informações de que forma que você olha. E na hora de construir a lente, de fazer a sulfaçagem, né, de dar o grau na sua lente, ela vai usar essas medidas para te trazer um Tá conforto explicado. maior. Que justamente dentro do óculos 3D tem uma praça, né? Com um passarinho, com tem toda a situação de uma praça, né? Isso é muito legal. Ele vai voar, você sobe dentro de um elevador, depois você sobe num andar, desce num terraço,
né? Olha para baixo, olha para cima, olha para os lados, acompanha o drone ou o passarinho voando. Então, esses movimentos, eles são captados de como que o teu olho olha. Porque tem pessoas que têm o costume, Beca, de olhar para longe e olhar com o nariz um pouco mais erguido. Tem pessoas que gostam de olhar mais com o nariz um pouco mais para baixo. Tem pessoas que têm o costume, às vezes, de estar olhando sempre com a cabeça um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda. E isso tudo muda muito na hora de você estar usando uma lente de correção que não foi desenvolvida para você, que você vai ter que se adaptar. Então é muito comum a gente ouvir as pessoas, não, multifocal, nossa, eu não vou me acostumar, vai ser difícil me adaptar. Isso já não acontece com um produto com essa tecnologia. Pois é importante você falar isso, porque, na verdade, você lembra antigamente que tinha aquele baita riscão no meio da lente? Não, eram os bifocais, né? Bifocais, você só tinha, você tinha o grau para longe e o grau para perto, isso. Né? Mas então... E aí tiveram vários desenhos de bifocais, né? Mas o multifocal... Eu não sei por que a pessoa pode reclamar de uma lente dessa. Porque eu uso... Parece que eu não estou usando nada. Funciona bem de perto e de longe, sem sentir a transição. O que é importante para você poder usar 100% de uma tecnologia dessa? São as medidas que o profissional vai tirar de você. É importante que ele faça com cuidado, né? Sem dúvida alguma. Total importância. Não só o cuidado, como também fazer o aviamento da sua receita oftálmica perfeito, né? Se você tem um grau, temos que fazer um aviamento que correto. Comece no oftalmo uma boa avaliação, né? Uma boa medição, é isso? Então, é super importante começar, claro, com uma boa avaliação médica, né, que você faça. E isso é importante porque também, muitas vezes, você vai passar numa consulta e naquele dia, às vezes, você está mais cansado, né? Você, às vezes, andou o dia inteiro, cansou. Ou, pelo contrário, você acorda logo cedo, está enxergando tudo muito bem, né? Está com o olho descansado. Aí você chega no médico fazer o exame e o médico vai perguntar, olha, tá bom assim? Você fala, não, assim eu estou vendo bem. E assim? Assim não, assim piorou. Não, mas... Então, essa hora que você fala também tem que ter uma sensibilidade muito grande, porque pode acontecer naquele dia de você estar mais cansado e você exigir um grau maior. Como pode acontecer de você chegar num dia descansado e exigir um grau menor. É importante se preparar para a consulta, então, é isso? É importante se preparar para a consulta e ter calma nessa consulta. Exatamente, né? Não ter dúvida, né? Não ter dúvida, porque uma vez feita a receita, você tem um custo dessas lentes, né? E vai aviar uma receita que às vezes você não soube falar exatamente como que você estava ou por algum outro motivo deu uma divergência no grau e aí tem a correção. Outra grande vantagem na Ótica Voluntários, se houver um problema de erro, né, do grau, seja por engano seu, às vezes por algum motivo também, às vezes pode acontecer de algum médico também, às vezes se enganar em alguma coisa, um eixo, um sinal positivo ou negativo, a Ótica Voluntários, dentro dos 30 dias, ela garante a substituição da sua lente. Importante. Isso é importante. Então, nós temos a garantia total de adaptação no seu produto. Isso é importante. E isso para o consumidor é muito importante. Na Ótica Voluntários, você vai ter total atendimento. Se por acaso você teve alguma dificuldade, você tem a garantia total de adaptação dentro dos 30 dias que você recebeu o óculos na sua retirada. Você sabe, eu queria falar um negócio para você que assiste o programa Saúde Visual. É importante, você que vai fazer a sua consulta com o seu oftalmo, ele vai ter que ter paciência com você. Não tenha vergonha de falar, põe outra posição, essa, não, outra, essa, até você se sentir totalmente confortável, né, Davi? Inclusive claro. De colocar a cabeça na cadeira, às vezes ele coloca o aparelho em você e você está se sentindo desconfortável. Você fala, está desconfortável. Não tenha vergonha e nem pressa. Eu acho importante falar isso, Davi. Isso é muito importante. Porque eu sou um cara que uso muito óculos, eu vou muito ao oftalmo e eu acho que é importante demais. Você viu que eu já mudei o óculos? Estou mudando o óculos para vocês, hein? Bom. Não.
Eu tenho o maior prazer em ver assim, e todos com a mesma adaptação, né, Beca? Eu acho que isso que é importante. A gente tira um, põe o outro e tal, você vê que a adaptação realmente é a mesma. Você sabe que eu sou mais fã, que nem o seu, assim, desse tipo de óculos, né? Mas eu acho legal de metal tudo, mas eu gosto desse... É cavalete que chama isso aqui? Cavalete, não, é a ponte. A ponte, ponte, isso. é. A ponte, eu Nasal, gosto dela mais assim, coisa e tal. Mas todos estão bem, né? Bem colocados, não estão pesando e meu grau é forte. Isso é importante. Então, eu lembro muito bem o dia que você esteve lá conosco fazendo essa compra, né? Não tivemos pressa de escolher uma armação aonde todos os quesitos técnicos foram avaliados. Primeiro, pelo seu nasal, né? O Beca tem um nasal fino aqui em cima, mas é alto o nariz dele. É um nariz bonito, delicado. Meu Deus do céu. Mas ele tem a sua característica. Ao mesmo tempo, nós temos que ter o cuidado de nunca tampar a sobrancelha, porque senão você perde a sua expressão, né? Se eu ponho o óculos aqui para cima... Nossa senhora, ficou horrível. A gente olha... Fica horrível. Perde a expressão. Diferente de você ter a expressão preservada, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, quando você sorri, por favor, um sorriso. Sorriso para vocês. Sorriso você vê Colgate. que o óculos está bem adaptado, ele não sobe, porque tem óculos que às vezes as pessoas põem, não suja a lente, né? ela ri, o óculos vai lá para cima. Não, e eu também tenho a bochecha Encosta, grande. pega oleosidade na Exatamente, lente. Quer dizer, tem uma série de fatos técnicos que são levados em consideração. Então, não tenha pressa. O rosto das pessoas são diferentes, né? Graças a Deus, nós não somos um bando de boneco andando pela rua. Graças a Deus que eu não né? sou parecido com você. Deus o livre. Ô, Davi, sabe o que eu gostaria de Ele falar? ia gostar. Eu posso fazer uma propaganda Aliás, eu aqui? até acho que nós somos parecidos, né? Somos irmãos, não é? Mas eu queria fazer uma propaganda rápida aqui, só para poder entrar num assunto que eu acho muito importante para quem é da aviação. Eu faço um programa que chama Porta de Hangar e a gente fala muito com os pilotos. E uma queixa que os pilotos tinham é poder usar um óculos com lente para cima para enxergar de perto. Porque acontece, o piloto vai lá e mexe assim, levanta, assim, levanta, e para baixo. Então, o Davi e a Ótica Voluntária, Davi, porque é o representante maior da Ótica Voluntários, resolveu o problema dos pilotos. Eu gostaria que você falasse isso, porque é muito importante, não só para pilotos, mas, por exemplo, um eletricista, um cara que precisa rebocar uma parede para cima. Eu tenho uma amiga minha, Marta Bognar, que ela reforma obras de arte, ela restaura obras de arte no teto da igreja. Você imagina essa mulher assim, com um óculos daquele? Olha que legal. Ela vai limitar, né? A ação, vai botar um óculos só de perto, ela está limitando a ação dela. Mas é importante explicar então o seguinte, Beca, a correção do óculos, geralmente ela é feita para longe, né? Principalmente quando a gente está falando de pilotos, mesmo eletricista, para quem tem necessidade de correção para longe e para perto. Então aí nós estamos falando que a pessoa está precisando de duas correções, longe e perto. O longe, normal, quando a gente olha para longe, tem que estar enxergando muito bem. Agora, o para perto, nós não só olhamos para baixo, nós olhamos para cima também. Exato. Né? E em alguns casos, como o de piloto, que tem que olhar os seus brakes, né? Nascimento, o meu irmão, Davi Barioni, todos fizeram na Ótica Voluntários. Sim, sim. E o Davi Barioni falou, nossa, olha, eu estou com uma grande dificuldade. Ele contando para nós que ele foi fazer um simulador lá na França. Enxergava o que estava escrito. E era uma aeronave nova, que tinha mudado um pouco a configuração do cockpit daquela aeronave. E ele foi no automático, ele olhou para cima e pá, tocou o brake dele, mas tocou um brake errado e foi reprovado no simulador por causa desse descuido, né? Na verdade, ele achou que o brake era o mesmo da aeronave anterior que ele estava fazendo, mais acostumado. Reprovado não, foi avaliado, né? Reavaliado. Assim. Reprovado que eu digo, ele teve que fazer olha, de novo, você não viu que o break, né? Que o Davi Barioni se reprovado, pelo amor de Deus. O piloto que eu digo, internacional. Naquele momento, né? Naquele momento, no coisa, ele
houve esse engano, Sim. porque justamente ele não conseguiu ler o break que havia mudado a configuração do painel. E aí começamos a desenvolver um produto diferenciado para o Davi Barioni, né? E chegamos numa tecnologia mais avançada para ele. Hoje ele é o usuário dessa tecnologia, muito satisfeito, mas também temos casos de eletricistas, né, que já tiveram conversando conosco, tem casos de cirurgiões, que é muito interessante, porque fala, não, mas o cara vai fazer a cirurgia, a pessoa está deitada. Mas ele está olhando na telinha, no monitor o tempo inteiro. Então ele tem que ter todos esses focos, né? O foco de perto na cirurgia, o foco do monitor, o foco da parte de instrumento. E é meio né? automático, essas lentes são tão boas que entra automaticamente naquela posição que a pessoa precisa, né? Dentro das medidas de cada um. É tirar as medidas para poder construir essa lente, né? É uma construção realmente. E essa é uma das características da Ótica Voluntários, Legal, Beck, né? que eu sempre falo para todo mundo. Nós temos um laboratório próprio que nos dá a capacidade de poder ter esses produtos técnicos de alta performance como uma solução para os nossos clientes e usuários, né? O que eu tenho que te fazer, eu vou te cortar um pouquinho. Se por um acaso assim, eu perder o óculos e não tenho mais nenhum óculos, só tenho aquele, tô ferrado, não consigo nem trabalhar. Vocês conseguem fazer um óculos emergencial rapidamente? Sim, nós conseguimos fazer um óculos emergencial em até 1 hora. Olha que legal. Claro que ele vai ter as suas limitações por ser um óculos Emergencial. mas que você vai poder enxergar longe, perto, multifocal, sem problema algum. Isso é muito importante. Ele não vai ter os tratamentos, porque os tratamentos eles têm a necessidade de fazer cura no verniz, né, que é aplicado na lente, e essas curas elas demoram para secar, para estar perfeita, né? Então isso leva tempo. Então você vai ter uma lente emergencial em 1 hora e vai atender naquele momento a tua necessidade, né? No teu caso, por exemplo, sem óculos, Não faço nada. Não faço nada. né? Literalmente não Você faço tem nada. aí, para perto 9 dioptrias e para longe você tem 6 dioptrias, né? Positivas, que é um hipermétrope. Então a gente sabe que você passa uma Preciso do óculos. não tem como ficar Para onde eu sem. vou, levo os 4 óculos. É sempre uma reserva. Eu também, sempre que eu viajo, eu levo pelo menos 2 ou 3 óculos. Detalhe, em malas Pra poder- separadas, viu? Para não perder, Para né? não ter perigo se extraviou uma mala, o que eu faço? Fico ceguinho? Não posso, de jeito nenhum. Eu tenho que ter meus óculos junto comigo. Óculos, para mim, é uma coisa que é mais que um sapato, por exemplo. O óculos eu tenho que ter ele todo dia. Não tem muita saída, né? Não, sem dúvida É alguma. importante. Você precisa. Eu queria te fazer uma pergunta com relação a esse óculos do aviador. O grau de quem vê para baixo é o mesmo que vem para Claro. cima? É a mesma coisa, não claro, muda nada. Não muda nada. Por causa de curvatura, essas coisas. Não muda nada. Você tem um grau para visão de perto. Se você for, quer dizer, se olhar para a direita, você não vai enxergar. Não, eu digo, não, para cima. Não, Foi ou uma seja, pergunta não. de leigo. Eu tô por quê? brincando Por causa aqui da com curvatura você, do Beca. olho. Porque Não, o que teu acontece... olho é redondo, ou deveria ser, né? No teu caso, meu ele, não. ele tem uma deformidade, por isso que você é hipermétrico. Então, o teu olho, ele é menos redondo. No caso do míope, ele é mais esticado, né? Esse é o desenho do olho do míope. Aqui, ele fica assim. O olho do hipermétrico, ele é mais Arredondinho. arredondado, né? Então, essas são as diferenças entre o míope e o hipermétrico, é o formato do olho. Mas independente. Você já experimentou ficar de ponta cabeça e ver se você enxerga?
Rapaz, para eu ficar de ponta cabeça vai ter que ser um exercício bem bom, viu? Chama o guindaste aí que faz a obra do metrô que coloca de cabeça para baixo. Mas eu quero te perguntar um negócio. Você sabe que... Quando você vai numa montanha-russa, você fecha os olhos ou você fica de olho aberto? Olho aberto, lógico. Então, quando você está de ponta cabeça, você vê lá na montanha-russa, você enxerga? É lógico que enxerga. Então, você enxerga, claro. Não, só se tinha alguma diferença de grau, essa é a minha pergunta. Não tem, e para quem guia muito à noite? Então, aí existem lentes próprias para driver, né? Para motoristas que dirigem, caminhoneiros, taxistas, ou mesmo se você vai viajar, vai dirigir muito, existem lentes específicas com espectro positivo para você poder fazer essa viagem à noite. Mais confortável. Mais confortável, ele vai trabalhar muito o reflexo de outras luzes, né? Ele vai te trazer um outro tipo de produto exclusivo para você poder dirigir. E o óculos muda alguma coisa em cor, essas coisas das lentes ou não? Sim, a cor ela fica meio amarelada, justamente porque é um filtro que é utilizado nessas lentes para motoristas, que a gente chama de driver, em inglês, só um termo, né? Motorista. Ela tem um espectro amarelo, é um filtro amarelo, que ela vai trazer um contraste maior para você poder ter a definição em caso de neblina, de chuva, noite, luz contra você. Ele vai quebrar aquela luz branca que entra muitas vezes no teu olho e te dá uma sensação ruim na estrada, né? Então ela tem todo esse preparo para você poder ter uma viagem tranquila. Vou falar para vocês o seguinte, não é porque eu estou aqui com o Davi e com a Eriquita, mas eles já vão fazer um óculos desse aqui, ou não, desse aqui para mim, para que eu possa guiar à noite tranquilamente, tá bom, Davi? Sem dúvida. Então vamos fazer, porque eu quero experimentar muito. Você tinha falado uma vez a respeito, eu esqueci, veio à memória agora. Eu acho muito legal ter um óculos desse. Inclusive essas lentes do piloto, você também tem com esse espectro de driver, porque também é muito comum dentro do ambiente do cockpit, por exemplo, à noite, que ele pega à noite aquela luz pequenininha, aquilo lá cansa os olhos, senhora. Né? Então essa lente ela traz esse conforto, ela tira aquele excesso legal, de luz né? Estourando na tua retina, né? Ele acaba minimizando esse processo. É legal você falar do piloto, porque lá em cima tudo muda, né? O sol, o raio solar é muito maior. Eu acho que é muito perigoso. O cara tem que estar passando protetor na pele. E com relação ao óculos, tem gente que precisa usar óculos de grau. O cara é piloto, mas tem que usar óculos de grau. Para perto, para longe, enfim. Eu vi um produto nos programas atrás que eu achei fantástico, que é o Flip-On. Clip-on. 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 Exato. Então, e também pode ser um clip-on, pode ser uma lente feita, né? Se o cara tem um óculos escuro e quer uma lente no óculos, dá para ser feito. O clip-on, ele é um produto muito interessante, a gente vende muito também, porque ele é um acessório que você usa no seu óculos do dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho esse óculos, o clip-on é uma máscara sobre o óculos, que vai fazer o óculos de sol. Que ninguém percebe que está lá, né? Não, ele é muito bem feito, né? Todos os clip-ons, ele tem justamente essa preocupação em fazer com que o óculos fique bonito no mesmo estilo. Então, é todo recortado, né? A gente fala, é uma máscara que se põe em cima do óculos, é o clip-on, né? Trazendo isso. Então, a lente, ela continua sendo a que você está usando no dia a dia, ele vem e sobrepõe. Como eu acho que se vocês olharem nos programas anteriores, a gente também tem mostrando o pessoal da Saflo, Isso. a Nube e a Simone, que fizeram acho que o programa número 8 ou 7. 8. Não sei agora, mas enfim, foram muito bem no programa. muito A gente tem toda legal. A demonstração do clip-on, né? São produtos muito utilizados. Muito bem feitos. Ele facilita, né? Porque o que acontece, por exemplo, e isso até é importante, existem as lentes fotossensíveis, são aquelas que com os raios UV, UVA, elas são ativadas e elas escurecem para você diminuir a quantidade de luz que acaba vindo, né? No caso do avião, o que acontece? Apesar da altitude, da intensidade dos raios, os vidros do avião no cockpit, ele já tem um tratamento contra raios UVA, UVB.
Esse tratamento nos vidros do avião não permitem que a célula fotossensível seja ativada para escurecer. Vai ficar claro sempre. Então vai ficar clara sempre a lente, né? Como é a lente normal que a gente está usando. Então aí é interessante para os pilotos terem um clip-on, porque ele põe, independente do fotossensível, ele põe o clip-on, tá com uma lente escura. O óculos escuro aumenta o contraste, Davi, das coisas? Não. De você melhorar para enxergar? Não tem nada a ver. Não, existem filtros especiais, pode ter alguns óculos escuros com alguns filtros que vão te ajudar a ter uma visão melhor em determinadas situações. Então, você vai ter, às vezes, uma lente polarizada que ela vai tirar o reflexo da água. Os pescadores adoram usar lente polarizada. Enxerga o peixinho lá no fundo. Porque ele consegue enxergar o peixinho lá no fundo, porque o reflexo da água não entra na tua retina. Entendi. Né? Então ele consegue ter uma visão de profundidade maior. Já o mesmo polarizado, se você for usar numa tela de celular, vai te incomodar, porque ele tira o reflexo e ele parece todo manchado. Sei. Né? Então você já tem... Então, para cada momento, existe um produto específico para você usar. O que não dá para fazer é um óculos padrão para tudo, né? Davi, eu vou interromper um pouquinho para você, que eu preciso falar para as mamães, para os papais, para as pessoas que também gostam de comprar aquele óculos vermelhão, azul, amarelão na praia do Camelô. Não façam isso. O óculos escuro que essa pessoal vende não tem tratamento específico como tem o de óculos comprado na Ótica Voluntários, das lentes compradas lá. Então, é de um fabricante de marca importante. Não é isso, Davi? Não pode fazer isso, não é isso? Sem dúvida, Beca. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Por favor. Né, o que acontece. Não, porque eu não sei explicar esse negócio. Você tem que explicar melhor mesmo. Só sei que não pode usar. Toda lente solar, ela obrigatoriamente, ela deveria ter um tratamento contra raios UVA, UVB, de no mínimo um fator de 100%, né? Tem lentes solares que vão até com fatores maiores de retenção desses raios. Mas 100% seria... muitas vezes as pessoas confundem 100% de... como se fosse 100% de que não ultrapassa os raios. Esse 100% que a gente fala é nos fatores de raios UVA e UVB. Então isso é importante. E o que acontece? Esses óculos mais populares, vendidos não só em camelôs, mas às vezes em alguns lugares sem referência, ele só tem a cor escura na lente. Ele não tem essa proteção contra os raios. Ele não tem esse verniz. É a parte perigosa, né? Que é aplicado na lente para reter os raios UVA e UVB, né? Além de outros raios, às vezes, que também pode estar retendo para melhorar a saúde visual. E o que acontece? Quando põe uma lente escura, a nossa pupila dilata. Né? Ela acaba dilatando. E quando ela dilata, a incidência dos raios UVA e UVB na sua retina, ela passa a ser muito, mas muito maior. Porque abriu a pupila. Compensar a luz, né? A pupila é aquela bolinha preta no meio do olho, na íris, né? É a pupila. Quando a gente vai para um ambiente mais escuro, a nossa pupila dilata, ela aumenta. E se a gente põe um óculos escuro, a nossa pupila dilatou. A incidência de raios danosos à nossa saúde, ela aumenta, assim, muito. Então, como você falou, Beca, papai e mamãe, muito cuidado em comprar um produto. Exija sempre certificado de boa procedência. Compre num lugar adequado. Claro, a Ótica Voluntários tem o maior prazer em poder atendê-lo. Mas também temos outras lojas, né, de outras marcas, também com qualidade. Dê preferência à Ótica Voluntários. Com certeza, é lógico. Com certeza. Mas procure sempre uma loja credenciada para você poder comprar um produto de boa qualidade. Isso é muito importante. Mas eu tenho alguns médicos oftalmologistas, né? E já tivemos casos, até de um médico amigo meu lá de Fortaleza, estava contando. Terra de Valdones. De que começou a ter muitos problemas de retina, muitos problemas de catarata precoce.
e começaram a fazer um estudo lá, entre eles, alguns oftalmologistas da cidade de Fortaleza, e chegaram à conclusão que um dos principais problemas que estava afetando era o uso de lentes solares sem proteção. Então, a incidência do sol, dos raios solares em Fortaleza é muito alto, e conforme dilatava, começava a ter jovens de 28, 30 e poucos anos com catarata. Que absurdo, não? Catarata é o quê? 70 anos de idade, 60 e poucos anos? Deveria ser o natural. Hoje a gente vem sofrendo uma pandemia de catarata, né? Então a gente tem visto pessoas a partir de 40, 45 anos, 50 anos já tendo necessidade de fazer a cirurgia de catarata, né? Fazer, trocar, tirar o cristalino e colocar uma lente. É importante que você fale a respeito de catarata, porque eu tenho dúvida, Davi. Como a gente está conversando com o público do saúde visual, eu acho que também muita gente tem... aqui é um público bem da área, mas tem muita gente que assiste. Só quero falar do negócio da rádio, que a gente fala bastante a respeito, e como fui aprendendo com vocês aqui do programa, sempre a gente bate nessa tecla de usar um óculos de qualidade. Fala um pouquinho para mim da catarata para eu saber. Por favor. Bom, o que é a catarata, né? O nosso olho, quando entra a luz, quando entra as imagens, ela passa por um filtro, né? Um líquido, que é o nosso cristalino, para refletir lá na nossa retina. E aí essa imagem é transmitida para o nosso cérebro. Então, a luz passa pelo cristalino. Esse cristalino, com o tempo, é um líquido muito transparente, ele vai perdendo essa transparência, o nosso cristalino. Então, a pessoa que tem catarata vai perdendo a acuidade visual. Vai ficando, as coisas vão ficar, parece meio enuveada, vai ficando cada vez mais, primeiro nas bordas, depois vai centralizando. Por quê? Porque o líquido está perdendo a transparência. E esse líquido perde a transparência pelo excesso de raios e o desgaste natural do ser humano, né? E a cirurgia hoje em dia é muito simples, né? Muito simples, muito rápido. Você faz a cirurgia, em 15 minutos você sai e já está enxergando. Isso é muito tranquilo. Mas o ideal é você evitar de ter que fazer uma cirurgia. Claro. Cuidar da saúde, né? Em todos os sentidos. Por exemplo, você, Beccari, vai ser uma pessoa favorecida em prevenção da catarata. E aí você vai me perguntar, por quê? Então, espera um pouquinho. Por quê? Porque você usa óculos a vida inteira, o dia inteiro, e você usa óculos de boa qualidade. Então, quando você compra essas lentes que você usa, ela já vem com as proteções, anti-risco, anti-reflexo, né? E também o UVA, o UVB. Faz total diferença. Então você está preservando a saúde ocular sua. Você, como é um usuário direto, como você disse, acorda, põe o óculos, vai dormir, tira o óculos, né? Esse é o momento de não estar de óculos e dormindo. Você está o tempo inteiro se protegendo contra o excesso de raios. E isso ajuda na preservação. Dificilmente você vai ter um problema de catarata antes dos 90 anos. Será que eu chego lá, Davi? Tomara que eu chegue, que eu passe com saúde, né? Com certeza. O que acontece? Antigamente a gente tinha uma cidade não com tanta reflexo, né? A vida urbana, a gente pode dizer que dos anos 30, 40 aumentou muito. Mesmo São Paulo, nos anos 30, 40, era muito arborizado e tal. Hoje, as grandes cidades, elas são, primeiro, tudo asfaltado, muito prédio, muito espelho nos muito prédios, espelho, muito carro na vidro, sua muito frente. carro. Que né? legal isso, hein? Então, a claridade na cidade, ela teve um ganho de claridade muito grande. Que legal isso, eu nunca tinha pensado numa coisa dessa. Muito bacana. Mais a tela de computadores, de digital, né? Então, o excesso de luz hoje que as pessoas recebem, ela é muito grande. Tela de computador. Bicho, o cara tá lá o dia inteiro. Hoje não é um ou dois. É criança no celular, é tela no computador. Como é que atenua isso aí? Como é que pode resolver parte desse problema, que é um problema? Parte desse problema você pode resolver procurando a Ótica Voluntários, onde você vai ter uma grande orientação
Por exemplo, ontem ainda estávamos atendendo o Guilherme Amarante, e o Guilherme ele passa em torno de 10 horas por dia na frente de uma tela de computador. Senhor. Trabalha no mercado financeiro, ele não tem uma, ele falou que tem 4, 5, 6 telas ao entorno dele. E ele está chegando no final do dia, está cansado, Claro. Ele sente os olhos cansados, ele sente cansaço mental, cansaço físico. Então, o que acontece? Nós estamos dando uma tecnologia para o Guilherme, aonde ele vai ter um conforto visual, além de proteger contra os raios que saem dessa tela, né? Porque se a luz vem da tela, ela entra no nosso sistema ocular. Então você tem que proteger essas luzes. Tem luz que é boa e tem luz que é ruim. A luz azul é uma luz que pode danificar com mais rapidez os teus olhos. Mas também muito tempo em tela, você precisa também ter, às vezes, alguma comodidade maior no usar o óculos. Então nós temos lentes específicas para pessoas que passam muito tempo no computador. São lentes com potência, com proteção contra os raios, que fazem muito essa diferença. Que legal. Venha conhecer, venha na Ótica Voluntários, que isso também é um produto de última tecnologia. Né? Nós vamos ter a maior alegria em estar mostrando para você como você vai chegar no final do seu dia com os olhos descansados, sem aquela pressão na cabeça. Isso é muito importante. Beca, vou finalizar o Saúde Visual tendo Ricardo Beccari, nosso grande amigo, né? E o nosso produtor também do podcast, como hoje convidado, usuário de óculos desde pequeno, cliente Ótica Voluntários desde os 10 anos de idade, pelo menos, né? Acho que mais ou menos por aí. Faz tempo aí, Davi. Não fala assim, pô, não fala assim. Mas não vou Só falar não me fala a idade anos, atual né? agora, que senão os caras vão matar a charada. Bom, e chegamos ao final do nosso programa Saúde Visual. Gostaria de ficar, a gente poderia ficar aqui, eu acho que a tarde inteira conversando com o Beca. É sempre uma alegria. Nosso produtor do podcast, hoje sendo o nosso entrevistado, aonde como usuário de óculos desde os 10 anos de idade. Aliás, Beca, eu acho que é isso, 10, 12 anos de idade, não né? faça isso. Que Davi. nós A gente vai nos ficar conhecemos, né? Vamos falar que faz algumas semanas, pronto, fica mais fácil. Desde Beca. o tempo do Colégio Jardim São Paulo, né? Sim. 72, 73, por aí. Por aí. Faz tempo. Faz um bom tempo. Você sabe que esses dias eu encontrei com o filho do professor Franco. Ah, que legal. Foi muito interessante que E aí? eu até contei para ele a última vez que eu tinha encontrado com o Franco na Secretaria de Educação, que para mim foi assim uma grande surpresa, né? Um cara fantástico, Franco. Foi nosso professor de Educação Física no colégio, nos ensinou todos os tipos de esporte, basquete, vôlei, futebol, futsal, né? Uma águia. Foi tudo. E era muito interessante, porque eu era criança naquela época, então eu olhava o professor Franco, ele era um cara alto para mim, forte, né? Assim, todo. E contei isso pro filho dele. Estava contando que encontrei ele na Secretaria de Educação. Eu entrei no elevador e vi o professor Franco. Só que eu levei um susto, né? Porque ele era menor do que eu. Você cresceu, eu né, imaginava ele grande. Que né? legal. Bons tempos esse aí, né? Mas, por favor, deixa uma mensagem para os nossos telespectadores que estão aí Davi, acompanhando. é um prazer fazer uma mensagem para quem está acompanhando esse programa tão fantástico que é o Saúde Visual, que é tão bem feito pelo Davi, bem conduzido pelo Davi. Olha, se você tem criança pequenininha, filho recém, não deixa de levar o seu filho num oftalmologista. Cuidar da visão é importante logo cedo. Se ele tem problema de hipermetropia, que eu tive um problema de hipermetropia e eu fui relaxado que não fui fazer totalmente os exames, como é que fala aquele exame que faz? Os testes, né? Tem um exame que faz, eu não lembro, que eu deixei de fazer, mas enfim, por relaxo meu, não dos meus pais. É importante que você veja que seu filho seja bem cuidado. Vá cedo ao oftalmologista. Tem vários que são especializados em bebês e tudo mais. E procura fazer um óculos muito bem feito. Como o Davi já disse, tem outros
outras lojas, mas procure na Ótica Voluntários, que lá você vai ser muito bem tratado, um ambiente muito gostoso, e você vai ter certeza de que você vai ter um produto de qualidade. E também você vai poder pagar em várias vezes, estacionamento gratuito, sorvetinho, café. Não é isso, Davi? É isso aí. Obrigado pela propaganda. Não uma é? propaganda Mas é verdade. como essa Davi, é a maior verdade do mundo. Obrigado, honestamente, você me convidou para falar aqui porque eu quero falar realmente isso. Senão eu nem falaria. Vocês são pessoas do bem, Obrigado. que atendem bem as pessoas. A Érica, que está aqui com a gente, é uma excelente funcionária e sua companheira de trabalho o dia todo lá, ela que está sempre com você, te ajudando, os técnicos Temos lá. uma equipe grande, Então, né? Exatamente, os técnicos que sem trabalham no dúvida laboratório. alguma. Eu acabo conhecendo a turma toda porque eu vou estar sempre lá. Claro. Então, cara, olha, não tem o que falar, gente. É muito bom. Parabéns, Davi. Muito obrigado, Beca. Chega de rasgar seda para você. E a você que nos acompanhou nesse podcast com o Ricardo Beccari, não deixe de dar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Muito obrigado. Ótica Voluntários, óculos em uma hora. Venha conosco. Um grande abraço.
Saúde visual com Davi Fernandes.